TVA Entrevista hoje conversa com Heloísa Buarque de Holanda, formada em Letras Clássicas pela PUC do Rio de Janeiro. Com mestrado e doutorado em Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Heloísa é professora da Escola de Comunicação na mesma universidade. Heloísa Buarque de Holanda, que agora prefere ser chamada de Elô Teixeira, fez pós-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade de Columbia, Nova York. Ela pensa e escreve sobre arte, literatura, feminismo, cultura digital, cultura da periferia e políticas culturais. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Heloísa coordena o Laboratório de Tecnologias Sociais no projeto Universidade das Quebradas. Agora vamos ouvir Heloísa, a Elô, aqui no TVE Entrevista e também no canal Bob Fernandes no YouTube. Professora Heloísa, é muito prazer ter aqui no TVE Entrevista. Nos últimos anos, 4 anos, 4 livros sobre o feminismo, agora um quinto saindo, né? Pensamento feminista hoje, sexualidades do Sul global. Como e por que o feminismo como tema de estudos na sua vida e quando? Quando começou? O que te levou a isso? Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar nesse programa baiano. Adoro a Bahia. Meu pai era baiano. Adoro o carnaval. Adoro tudo que vocês têm. E eu queria falar que eu me tornei feminista, primeiro teoricamente, que eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Colômbia. Foi o momento em que estava começando os estudos feministas. Foi um momento de início mesmo. E eu assisti aquele comecinho nos anos 80, 81, primeiros textos saindo, e era uma coisa maravilhosa, porque era uma interpelação a tudo que se pensava. Interpelava Marx, que ele era machista, não falava de mulher, da luta de classes, interpelava Freud por causa da centralidade do falo, interpelava Deus, as teólogas. Era um momento tão agitado e tão fascinante que as mulheres resolveram interpretar o mundo e não continuar com aquele mundo que elas haviam recebido, que era masculino e branco. Então, foi um momento muito emocionante. Eu comecei o feminismo pela cabeça, pela teoria interessante. Fiquei muito fascinada com aquela capacidade de desmontar o que a gente já sabia, porque o olhar não era nosso. Então, eu voltei para o Brasil e nunca mais parei. O feminismo parece uma lente, Bob, que entra no seu olho e você começa a ver tudo diferente. E não para mais. Mesmo que você não queira, você já vê com aquela lente. Isso foi Colômbia, Nova York, no início dos anos 80. Bem no início. E o que era ser professora e feminista na Universidade Federal do Rio de Janeiro, supostamente universidade um lugar libertário, no Rio de Janeiro, supostamente um lugar apenas moderno, etc, etc. Um inferno. Eu tentei fazer um núcleo evidente, né? Eu cheguei cheia de gás, de ideias e de sonhos, e tentei fazer um núcleo de estudos feministas, e já de cara me golpearam, porque disseram assim no conselho de departamento: feminismo não tem, mulher não tem nada a ver com comunicação, que era a faculdade de comunicação. Eu falei, como assim? Mas não adiantou, não tinha nada a ver com comunicação. Então, de cara, tiraram o meu tapete. E depois começou, inclusive, uma fantasia geral, que eu só aceitava mulher nas turmas, não era verdade. Os homens ficavam muito fascinados com aquela história de interpelar saberes. E a classe era cheia, mas aí mas era um inferno, um inferno. Eu não consegui botar em prática aquele sonho que eu vim, mas eu vim cheia de gás, né? Eu falei, vou mudar a universidade. A universidade me tirou o tapete rapidinho e não botou de novo. Só agora que está começando. Isso é de 2013, essa aceitação integral do feminismo. O último livro que eu estou lançando, Bob, não é o Sexualidade, é um chamado Feminista Eu. E é um livro que pega os anos 60, 70, em que as mulheres eram da pesada, pá virada, e não se assumiam como feministas. Por exemplo, Rita Lee, ela dizia, eu não sou feminista, eu sou feminina.
e mandava uma brasa inacreditável. As letras da Rita Lee são, se não forem feministas, eu não sei o que são. Depois a Ana Carolina, que fazia aqueles filmes sobre patriarcado, tudo isso negava, dizia: eu não sou feminista. Então eu fiz sobre aquele momento, sobre aquela produção muito avançada das mulheres nos anos 60, 70, no rock. Eu fiz 2 estudos de caso principais: cinema novo e MPB. Helena Inês, Helena Inês é a minha musa. Helena Inês foi casada com Glauber, que era o rei do cinema novo, e com Rogério Sganzella, que era o rei contra o cinema novo. Então, Helena Inês é o cinema brasileiro, além de ser lindíssima, minha amiga, e eu amo a Helena Inês. Helena Inês é uma protagonista desse livro, diz coisas que Deus duvida. uma expressão sua, a quarta onda feminista. E escalonando, quais foram as anteriores? A periodização de onda é bastante contestada, mas eu reitero essa periodização porque o feminismo ele não faz de momentos. É interessante, você dá 2 passos para frente, consegue o voto, aí vem um backlash, aí vem uma reação, você volta para trás, aí dá mais 2 passos para frente e um para trás, 2 para frente. Isso é a história do feminismo, é como se fosse uma onda. Ela vem e estoura, mas ela recupera aquela água para estourar de novo. Então, eu acho a imagem das ondas muito boa. A primeira foi a das sufragistas, que demandavam 2 coisas que as mulheres não tinham o menor direito, que era o voto, quer dizer, cidadania, e a educação, cidadania de novo. As Anos mulheres 20. não, anos 20, até 10. Então, você tem as mulheres reivindicando esses 2 direitos, o do voto e de estudar. Anos 20 do século passado, Do bem. século passado, sim, do século, tem 100 anos isso. Aí elas conseguiram o voto em 34, conseguiram entrar para as universidades, entrar para as escolas, profissionalizar-se, e vem e tem um backlash enorme, em que são os anos pós-guerra, 40, 50, em que as mulheres voltaram para casa como mulheres modernas agora. Isto é, que tinham geladeira, tinham sabão em pó, não precisavam fazer mais, pseudamente não precisavam mais fazer o trabalho da casa, porque tinha as máquinas todas. Foi assim que foi a publicidade daquele momento. A mulher era a protagonista, era a nova mulher moderna, que tinha muito pouco trabalho doméstico, porque a, a indústria tinha provido ela de uma ajuda absurda. Então, se tem aqueles retratinhos de mulher de saia rodada em frente, abrindo a geladeira, essa imagem é bem tópica, a mulher moderna, de salto alto, que vai para a universidade e que não precisa mais ser escrava do lar. Ao contrário, ela seria a rainha do lar. E essa rainha do lar teve um livro da Betty Friedan, que falou, foi entrevistar, ela achava que essas mulheres não eram tão felizes assim. Então, foi entrevistar as rainhas do lar. E elas tinham curso universitário, mas elas eram muito infelizes, elas não sabiam dizer por quê. Porque elas tinham um marido ótimo, elas tinham uma casa moderna, elas tinham uma liberdade, elas tinham tudo, mas elas eram infelizes. A isso, a Betty Friedan deu o nome de mal sem nome, que é muito interessante. Então, eram aquelas mulheres que eram presas sem saber. E aí veio, atrás desse diagnóstico, atrás dessa insatisfação, desse mal sem nome, veio a segunda onda, violentíssima, no momento de convulsão social, que foi os anos 60. Ela veio bem atrás e pegando carona da Revolução Racial dos anos 60. Martin Luther King, aquela potência toda negra tomando a dianteira, e as mulheres foram juntos. E pediam agora direito ao corpo, direito ao trabalho, já eram outros direitos, e liberdade sexual. Era uma época, Bob, da pílula. Você é homem, você não tem ideia do que é a pílula para uma mulher, Eu tenho. porque os homens sempre tiveram uma pílula dentro da cabeça, mas as mulheres não tinham, porque elas ficavam grávidas. Transou, ficou grávida. Isso era uma paranoia, isso era uma prisão, isso era um cinto de castidade. E com a pílula e mais aquele momento de liberação,
as mulheres dispararam. Os anos 60 são datas esfogueadas para as mulheres, né? Eram pura fogueira. Teve também um backlash, aí elas começaram a ser chamadas de mal-amadas, de feias, de mães terríveis que provocavam delinquentes porque não estavam em casa, de mulher que era livre, não arranjava marido, não arranjava na mão, é inferno. A imagem que se desenhou para essa liberdade foi muito horrorosa. Aí, por isso que a Rita Lee, por exemplo, uma libertária, diz que não é feminista. Então, você tem assim, uma imagem para você encarar muito difícil. Era difícil se dizer feminista. Ser feminista não era, mas se dizer feminista era. Então, você tem só o ativismo. Então, Essa é a essa é a segunda segunda onda. onda. Segunda onda. Aí vem a terceira, na qual eu me insiro, que foi a demanda do direito de interpretar. Eu vou pensar como uma mulher. Eu não vou mais pensar no paradigma masculino branco, que é o Marx, o Freud. Então, você tenta criar uma interpretação do mundo sua, uma coisa que vem da sua experiência social e não da experiência social masculina. E aí é que começa a revolução nas universidades. Começa a discutir a bibliografia, que era toda masculina, começa uma briga mais, uma disputa mais na ideia da produção de conhecimento e da reprodução do conhecimento, né? Então, é um momento muito importante também, essa terceira onda. E aí, depois da terceira onda, você sente uma queda no feminismo muito significativa. Aparece uma palavrinha bem complexa, que é o pós-feminismo. Continuavam matando mulheres, continuava a desigualdade no emprego, continuava o diabo, e era pós-feminismo, já tinha resolvido, agora vamos ser pós-feministas. Essa palavrinha ela durou dos anos 90 inteiro. Aí vem uma mudança, como nos anos 60, uma mudança estrutural. É a globalização que impacta muito forte, é uma desigualdade de social muito forte que a globalização traz. É isso que eu queria lhe perguntar, porque claro que nada cai da prateleira e Não, tudo é uma construção, né? Quando, se é possível detectar uma disrupção, a quarta onda, quando é que ela se dá? total, total. Ela se dá a partir das marchas de 2013, que tem uma lógica muito diferente. É uma lógica de internet. Você não tem mais liderança que te represente. Então, as marchas de 2013 elas trazem esse desespero da crise da globalização. E esse desespero é abandonar a política representativa. Quer dizer, a internet bota você de contato direto da demanda com quem pode resolver. Você vê que nas marchas de 2013 ninguém era contra ninguém político. Não era ideológica, ela era um sujeito social que aparece. Antes você tinha um sujeito político, que é aquele que votava e levava a sua demanda através do voto. Vou votar nesse porque esse é a favor dos velhos. Ela começa, inclusive, antipolítica, Ela partidos, é antipolítica. Ela é partidos não podiam antipolítica. Ela é aparecer, antipolítica representativa. isso, Ela partidos é não. antipartido, anti-ideologias fixas, anti-governo, anti-tudo. Ela quer ir direto ao problema. Então, Deu você na vê, escuridão. sim, você vê que em 2013, o que você defende? Educação, trânsito, né? Passagem, começa com a passagem, o trânsito, a não violência, a educação, a saúde, e acabou. São direitos fundamentais que são demandados, nada de ideológico. Não tinha classe ali que fosse demandada. Então, é uma disruptura muito grande. E a linguagem se faz horizontal, como é a internet. Então, eu diria que a possibilidade, não a causa, mas a possibilidade desse sentimento e dessa forma política vir à tona foi a internet. Inclusive, tem muita gente que chateia, dizendo que o quarta onda é um feminismo de sofá, que a pessoa fica sofá na internet fazendo coisas do arco da velha. Tem blog, tem campanha. Outra coisa que faz a diferença. Você não quer mais revolução. Você não quer mais uma mudança a longo prazo, como é a revolução. Você quer campanha, é hashtag. Hashtag foi desenvolvido pela publicidade.
Então, você quer vender um carro, você faz uma campanha intensiva durante um mês e vende o carro, acabou a campanha. Assim foi o feminismo. Tem outro, o estupro, meu primeiro assédio, aquilo era mobilizar os temas em torno de campanhas. E deu muito certo, porque hoje o feminismo é uma pauta. Você não entra numa empresa que não pergunte quantas mulheres trabalham aqui, quantos negros trabalham aqui. Entrou na pauta e não sai mais. O feminismo é um ou são muitos? E o que é o feminismo decolonial? Olha, o feminismo é um. O feminismo é uma luta pelos direitos das mulheres. O que se descobriu na quarta onda, quer dizer, não foi descoberto na quarta onda, besteira minha. O que se ativou na primeira onda foi que as mulheres são diferentes entre si. Tem a negra com a sua dor, com a sua experiência de submissão e violência, tem a indígena com suas demandas de terra e de saúde, tem as trans com as lésbicas e os gays com direitos à sua opção de gênero, tem as cis brancas, que eram vidas com uma demanda universal e que foram muito confrontadas nesse momento, porque as mulheres em si estão diferentes, mas eu digo que o feminismo é único, é que, passado esse momento que a gente ainda vive de confronto entre as demandas, a gente tem uma demanda única, o direito das mulheres. Os direitos da negra são diferentes dos direitos, porque o estado da negra é diferente da mulher branca. A mulher branca tem privilégios enormes. E isso é uma coisa bem problemática para a feminista tradicional, branca e cis, né? Heterossexual. É bem problemático, porque você se defronta com companheiras que querem que você pare de falar para elas começarem a falar. Eu acho que as mulheres brancas heterossexuais elas têm que olhar para o tipo de privilégio que elas têm e tentar distribuir esse privilégio. Não estou dizendo o privilégio financeiro, que ela vai sair dividindo patrimônio, mas ela pode sim dividir o patrimônio intelectual, o patrimônio de mídia, o patrimônio editorial. Quer dizer, o que você pode fazer para dar uma parte do seu lugar a essas mulheres. Isso seria um ativismo feminista branco. Isso está ligado à segunda parte da pergunta, que você chama de o feminismo decolonial. Sim, o feminismo decolonial ele é interessante porque ele é anti-eurocêntrico. Então, a gente viu que, até hoje, todo o nosso pensamento, todo o nosso comportamento é ditado por uma abstração, que é a Europa, que é a Europa branca, é a Europa que coloniza a gente. Então, voltou-se, principalmente o movimento que na América Latina está muito forte, voltou-se a pensar que, além dessas variáveis que nós temos como sujeito político, que é branca, negra, indígena, etc., LGBTI, além eu não gosto de chamar de divisão, dessas especificidades, você tem mais uma, você foi colonizado. Então, que a sua terra sofreu uma violência, que havia uma cultura aqui, estabilizada, estabelecida, com suas regras, suas normas sobre sexualidade, suas normas sobre saúde, suas normas sobre opções de gênero. A gente vê que nas tribos indígenas, por exemplo, ou nas africanas, o papel da mulher é completamente diferente do ocidental. Tem diferenças muito crassas. A lesbiandade, por exemplo, é vista tanto na herança africana quanto na herança indígena muito diferente do que é visto aqui. Porque a nossa matriz de mulher ocidental capitalista é que a mulher tem que reproduzir. Ela reproduz mão de obra e qualifica mão de obra. Então, ela trabalha, ela está fechada naquele lugarzinho da família onde ela é apenas um reprodutor cultural, reprodutor educacional e reprodutor orgânico, biológico. Então, ela está ali para fazer filhos e filhos para o mercado. Ela tem que educar essa pessoa para ele ser um engenheiro, um advogado, uma coisa que avance o capital. Se ela, por exemplo, produz um poeta, toda mulher pergunta: o que eu fiz de errado? Eu não soube educar, ele não quer nada. Então, porque ela errou, porque ela não educou para o mercado. E para o marido é a mesma coisa. Ela lava, passa, transa,
ela faz tudo para esse marido ficar mais potente na sua mão de obra. Ele não tem problema nenhum. Você resolve todos os problemas de sobrevivência, de higiene, de tudo, para esse marido ter mais força de trabalho. Então, ela é ali uma peça fundamental do capitalismo, que é aquela que garante a mão de obra. A lesbiandade, por exemplo, é terrível, porque ela foge à reprodução. E a lesbiandade nas tribos indígenas, que não são tão ligadas a uma produtividade, e na africana também, a lesbiandade é aceita com uma facilidade absurda, é uma coisa natural, é uma escolha. A pessoa não é lésbica, a pessoa é mulher. E ela tem opções de relações sexuais normais. Ela pode transar com uma mulher, ela pode transar com um homem. Isso não é um problema. E aqui é um problema. A última dessas opções de gênero que se firmou foi a lésbica, que é a mais ameaçadora para esse esquema capitalista. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos logo logo com a professora Heloísa. O TVA Entrevista hoje está conversando com a professora Heloísa Buarque de Holanda, que agora prefere ser chamada de Elô Teixeira e explica o porquê. Querida, alguns dos seus últimos livros foram feitos, escritos ou construídos em parceria com suas netas. Primeiro me pergunto quantas são, quem são, e depois eu imagino que entre os seus atuais 81 ou 82 anos e a idade delas, que eu imagino pelos 20 ou 30, Sim. deve ter tido algum ruído, né? Mas bota ruído nisso. Essas netas são netas acadêmicas, né? Claro. O seguinte, Bob, o livro Explosão Feminista, ele foi uma encomenda, que eu comecei a falar muito sobre a quarta onda por aí, porque eu estava percebendo uma diferença de encaminhamento político, porque os objetos são os mesmos. O que pede? Violência, desde lá de trás, eles não se resolvem, eles não foram resolvidos. Mas o encaminhamento pela internet, pelo um outro tipo de ativismo, sem intermediário, era um novo. Eu comecei a falar disso e a Companhia das Letras me encomendou um livro. Aí eu cheguei, fui fazer campo, eu faço muito campo, eu fico vivo com o objeto primeiro, antes de começar a trabalhar. E eu vi que eu não tinha aquela linguagem, que eu mal estava entendendo o que aquelas meninas queriam, que era um gap geracional gigantesco ali. E então eu convidei elas, eu falei, eu vou experimentar uma escrita em parceria. E não foi encomendar para elas aquele capítulo, foi horrível. Foi assim, chama uma bolsista, por exemplo, uma que foi o livro inteiro, que foi a Júlia Klein, e vamos trabalhar junto. Então, eu escrevo um texto inicial com o que eu estou achando, que o livro é assim, ele tem a rua, uma etnografia só da rua, uma só da internet, depois ela passa para as opções todas, o negro, blá, blá, e vai. Então, no que eu escrevi junto, eu chamei a menina, a bolsista, que já trabalhava comigo, de 20 anos, se acertou. E você chama de neta? Chamo de neta, porque é neta, mas não é biológica. Então, eu falei, vamos escrever junto. Aí eu mandava um texto meu, ela dizia, nada a ver. Aí me corrigia, eu falei, então corrija. Mandava para mim, eu dizia, mas isso é um absurdo. Aí eu corrigia ela. Aí ela mandava para mim, ela falou, está quase, mas ainda não está direito. Aí eu mandava, foi uma troca, assim, foi um trabalho esse livro, eu jamais faria ele de novo, jamais, porque foi esgotante, mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência inacreditável. Eu acho que eu sei o que essas meninas querem, eu acho que eu sei, porque eu vivia esse conflito, que era um conflito diário, em todos os textos. Eu vivia esse conflito muito mesmo, sendo chamada de idiota, de ininteligível. Aí foi muito bom, porque elas também eram idiotas e ininteligíveis para mim. E como era uma relação de avó e não de mãe e filho, a briga se resolvia no beijo. Sabe, eu falava que era idiota, mas ela sabia que eu estava babando com o que ela escrevia, que é uma atitude de avó. Mãe não, mãe confronta, né? Mas a avó não confronta, só diz que está uma merda, pronto. Mas dá logo um brigadeiro. Então, foi assim essa relação, em que eu aprendi como eu nunca tinha aprendido, mas não repito, não quero aprender mais. Tá. Porque levei
anos fazendo esse livro. Tá, vamos falar um pouco de você agora. Quando eu disse que ia te entrevistar, uma outra pessoa que certamente não te conhece perguntou se você era a irmã da Miúcha, do Chico Buarque, filha do Sérgio E essa Buarque. história é boa. É isso. Então me conte um pouco quem é você, nos conte de onde você veio. Não, o Buarque de Holanda é de casamento. Eu casei com o Luiz, que é primo do Chico, e coisa. Ele morreu em 90. E eu já estava muito constituída como Profissional. nome, como profissionalmente, não mudei o nome. Agora, aos 80, me deu um revertério e eu fiquei com horror desse nome, não pelo nome, que é bonito, nobre, etc., mas por eu estar usando um nome que não é meu. Porque quando eu comecei, foi quando eu encontrei as crianças, viu? Foi as netas que me botaram essa pulga atrás da orelha, esse piolho na cabeça. Então, eu comecei a ver como é que elas iam, eu não sei o que foi, elas me passaram um vírus que eu comecei a odiar estar com esse nome. E aí eu estou mudando esse nome para Elô Teixeira, que também não é o nome do meu pai, é o nome da minha mãe. Então, eu já tenho uma persona Elô Teixeira que está crescendo por aí. Eu já tenho os crachás, eu não sei como é que está, não está no StreamYard, está Elô Buarque, né? Mas nos outros já está Elô Teixeira. Eu não estou virando Elô Teixeira, porque vai ser muito difícil e muito bobo. Claro. Mas eu estou criando uma persona, que nem que é eu, aos 80 anos. Que nem o Fernando Pessoa, não tinha 4? Eu tenho uma, tá bom. Eu sou um quarto do Fernando Pessoa, porque ele era muito melhor. Mas eu estou com um nome alternativo. Que bom que você tocou nisso, porque foi as meninas que me abriram os olhos. Eu nunca deveria ter tido esse nome, se eu fosse uma menina de 20 anos, entendeu? Mas a gente era boba naquela tempo. Eu casei com 20, começo dos anos 60. Quantos Final. filhos? Eu tenho 3 filhos e 7 netos. E 3 cachorros. Mas 3 filhos, sem filhas. 3 filhos homens, que me deram 7 netos, que têm várias mulheres. E, enfim, mas é engraçado cair a ficha aos 80 anos, né? Eu comecei a ouvir desagradavelmente aquele nome grudado em mim. Foi engraçado isso. E foi esse diabo dessas netas que me botaram essa minhoca na cabeça. Não vou mudar, mas eu estou criando uma Elô Teixeira de 80 anos. Uma ótima Que história não para é, que não é Buarque. uma ótima história para todas e todos que nos assistem aqui agora, que Não nos é ouvem. engraçado? Foi tarde, né? Sim. Sexualidade. Se ouve se ler sobre aromântico, demissexual, greissexual, ginissexual, há 36 ou 37 orientações distantes da heteronormatividade e, por isso, por consequência, uma certa perplexidade ou muita de quem não está acostumado. Nos fale um pouco sobre isso. Imagina eu. Se você, com a sua idade, está perplexo. Não, Eu eu até que não estou, porque eu tenho filhas. estou em branco. Eu resolvi encarar esse problema sabendo que não era da minha geração, não era do meu ethos. Eu não entendo o que é isso, porque eu sou convictamente heterossexual. Eu sou uma pessoa que não viveu. Eu tenho essa sensação, que eu não experimentei nada a não ser meus 2 maridos. E um namorinho aqui e outro lá. Quer dizer, eu sou uma pessoa virgem sexualmente. É só homem. E então isso é muito pouco, eu tenho a impressão, porque na minha fantasia eu imagino que eu poderia ter experimentado muito mais. Eu acho que essa ideia de experimentação, que você vê muito no Preciado, o Preciado é incrível, como é que se diz, ele considera, experimenta, digamos, zonas erógenas no ombro, em lugares que, para mim, são impossíveis de entender. Mas eu entendo que, na minha geração, eu não tenho um instrumento para encarar isso. Mas eu estudei isso e eu achei, inclusive, e já estudei radical. Eu estudei isso do ponto de vista decolonial também, que já que é para ir, vamos. Então, eu fiz um livro, Sexualidades ao Sul Global, quer dizer, por aqui, que não é igual à do Preciado. Preciado é um filósofo que não é trans, quer dizer, que chamava-se Beatriz Preciado, é um filósofo muito importante sobre sexualidade,
e ele foi aluno foi orientando o Derrida, quer dizer, uma pessoa séria, uma pessoa que tem repertório, e ele passou a se chamar Paul Beatriz Preciado, quando ele fez a transição para a masculinidade. Mas ele não é trans, porque ele não admite que ele se reduza a um homem, a uma opção masculina. Então, por isso que ele deixou Paul Beatriz Preciado. Ele diz que ele é uma coisa além, que ele tem o direito de experimentar múltiplas sexualidades. Que eu adoraria ter descoberto isso aos 15 anos, mas eu não descobri. Fui saber disso muito tarde, que já não dá mais para nada. Essas experimentações que são evidentes quando quem tem. Você falou sobre você ser perplexo. Não, quem teve filhas que tem 20 Claro. certamente está vivendo tudo isso, né? Tá. Mas essas experimentações todas são uma libertação das fórmulas tradicionais, mas não haveria também aí algo de, em meio a tanta confusão, a tanto julgamento, buscar uma zona de conforto, algo menos conflituoso do que é o amor quando você é adolescente ali, não tem um pouco se esconder também, além do libertário, também não tem um pouco de esconderijo? Eu acho que não, sinceramente não. Eu acho que você hoje já. Porque o que o Preciado fez, diferente dos outros, você tem a Judith Butler, tem um monte de teóricos já falando de trans, de queer, né, que é a palavra, que é mais que trans, né? Você não. Queer é o geral, é esse estado de liberdade total para experimentações. Mas o que o Preciado fez, que deu um passo gigantesco na frente, foi não foi questionar a sexualidade, foi questionar o biológico. Então, ele diz, por exemplo, que uma vagina não caracteriza biologicamente uma mulher. Aí, minha cabeça, de 80 anos, fica. A avó que mora em Eu você. não entendi nada. Como que uma vagina não consegue. Eu vou até você não querer que a vagina seja a coisa mais importante, ou que o pênis seja a coisa mais importante. Mas não passa daí, eu enguiço. O que é demais você dizer que aquilo. Agora, ele prova, ele mostra. E ele mostra próteses, ele mostra. Por exemplo, ele começa mostrando do hermafrodita, que o hermafrodita é quem decide que é menino ou menina é o médico ou o pai na hora. Então, ele diz que essa situação é generalizável, que você decide antes que é um menino. Primeira palavra. Hoje não, porque tem ultrassonografia, mas no meu caso, a primeira palavra que um bebê ouve é menino, quando sai do útero. Então, daí para frente, ele está comprometido com isso. Mas ele mostra biologicamente que, para a reprodutividade, sim, a vagina caracteriza uma posição. Mas para a sexualidade, não. E ele prova isso de uma forma muito sofisticada. Aí minha cabeça vai para o chão, né? Eu estudei ele muito, dou razão a ele, mas não consigo entender na minha pele, digamos. O racismo estrutural, que é uma construção a ferro e sangue por 2/3 da história do Brasil, depois, supostamente, a normalização subsequente e não resolvida até hoje, patriarcado, todas as estruturas seculares, tudo isso agora sendo sacudido e com as consequentes dissonâncias. É isso que nós estamos vivendo nesse exato momento e de várias maneiras? Eu acho que sim, mas eu fico muito feliz de estar assistindo isso. Porque isso era uma luta dos anos 60. Meu DNA é 100% anos 60, por isso que eu não consigo entender o Preciado direito, porque eu ainda luto pelo direito da mulher. Então, é complicado para mim. Mas todas as demandas estão sendo revistas agora, e de uma forma muito radical. O entendimento de que o racismo não é uma coisa ruim, mas sim uma estrutura ruim, não culpabiliza o racista. Eu sou racista, você é racista e os negros são racistas. Quando você não descobrir isso, isto é, que é uma estrutura que você pertence e é contra a estrutura que você tem que brigar, você não vai resolver isso. E a gente está bem focado na estrutura sistêmica, né? Quer dizer, uma empresa não
se satisfaz mais em contratar 100 negros. Um deles tem que estar na diretoria, que é para aí que eles não vão. Um deles, quer dizer, na universidade, abriu para a cota, você tem uma maioria hoje de alunos negros, mas nenhum é professor. Ou agora, nessa geração, é que se começam a se formar os professores, que é aqueles que vão contar uma outra história. A gente está num momento muito lindo e muito parece que abriu uma comporta no pensamento e na ética. Porque a gente era contra o racismo, eu desde que 60 sou contra o racismo, mas eu não sabia que eu era racista. Eu achava que eu não era porque eu era antirracista. Mas não, você é antirracista, mas você é racista pelo seu comportamento. Tem uma hora que vai sair. Tem uma hora que isso vai dar bandeira. Aquela estrutura da universidade continua a mesma, cheia de aluno negro. Aí você diz: estamos avançando, viu? Eu não sou racista, eu lutei pela cota. Eu lutei pela cota, mas eu sou racista. A gente tem que se considerar racista para poder desmontar isso. Porque não é Heloísa que é racista, é uma estrutura que ela vive que é racista. Então, vamos trabalhar a estrutura. E eu acho que esse passo foi gigante. É engraçado que ele foi aparentemente detonado pelo Floyd, que foi um caso. É porque isso estava no ar, isso estava bombando. Quer dizer, ele fez assim num balão que estava prontinho para arrebentar. Para explodir. Para explodir. E foi lindo. Essa explosão é bonita. Então, falemos um pouco do agora, de um governo que, a propósito, usa como pauta homens misóginos, machistas, e que usam isso como uma pauta para atingir determinado eleitorado. Isso em meio a tudo que você está falando sobre o que há de lindo na explosão da reação a tudo isso e da ação em relação a tudo isso. Olha, eu não fico triste com o governo, não. Eu fico triste com a quantidade de adeptos. É o eleitor que eu fico triste, porque é muita gente e está aumentando. E isso é assustador, um país que a gente também não sabia que existia. Isso é que me dá um pesadelo assim terrível, porque você ter um psicótico na presidência é um azar. Um racista, um homofóbico na presidência é um azar. Mas você ter um país que tem isso latente, que é só você dar um jeito que ele explode isso tudo, isso é uma coisa terrível, porque como você reverte isso? A gente tem um país que a gente não conhecia. É verdade o que o Bolsonaro diz, que a cultura é de esquerda, que a educação é de esquerda. A gente, de certa forma, bloqueava essa fala. E é uma fala horrenda, e é uma fala que está aí. E a gente descobriu não só que o racismo é estrutural, mas como há uma doença estrutural, um fascismo, um nazismo estrutural no Brasil. Isso não é brincadeira. Vamos a mais um rápido intervalo e logo voltamos com a professora Heloísa. O TVE Entrevista hoje está conversando com Heloísa Buarque de Holanda, a professora e feminista que agora prefere ser chamada de Elô Teixeira. De que forma isso que você está falando, do racismo, da misoginia, se entrelaça com a história do Brasil? Que a gente está descobrindo isso agora, que, na verdade, a gente... Agora já tinha de todo sempre, né? Uhum. Mas é porque a gente não via. Não via porque não deixava a outra parte falar. Porque a gente tinha bons princípios, a gente era contra essas coisas todas, essa violência toda. Né? Porque eu estou me chamando de racista, mas eu fazia uma campanha antirracista, o que puder, quer dizer, eu não sou contra os negros. Agora, ser contra os negros, como aquele cara da Fundação Palmares, é uma coisa completamente analfabeta, digamos. Eu não sei, é assustador. Isso é assustador, eu não sei se vai se resolver tão cedo, né? Esse eleitor. Ele mora aqui do meu lado, no meu apartamento do lado. Eu não sabia que eu dava bom dia para uma pessoa assim. E por que o feminismo encaixotado como um ativismo de esquerda? Ele só cabe aí? Não, ele cabe em qualquer ideologia, mas ele é um ativismo
anticapitalista, porque ele quer mexer na estrutura básica de produção da família. O feminismo não é contra o homem, nem nunca foi, isso é um equívoco elementar. O feminismo é contra o modelo de família que a gente tem, que é completamente diferente dos homens. Os homens também estão mal na foto, nessa estrutura, estão péssimos na foto. Eles perdem muito também. Então, não é contra os homens. Inclusive, você nunca viu uma campanha, a campanha é sempre por Deus, pela família e pela pátria. Não é pelos homens, é pela família. O problema é o formato da família, que é um formato aprisionante para mulheres e homens. E a propósito disso, principalmente nas quebradas, que é um tema que a gente vai tratar daqui a pouquinho, há um duelo ou não entre a ascensão neopentecostal, né, e as formas mais libertárias, seja de amar, de sexualidade, etc. Olha, eu tenho neopentecostal tem 2 momentos ou 2 situações. Você tem o neopentecostal não fanático, Eu que estou falando, é absolutamente respeitável, eu também já estudei isso. Hein? eu estou me referindo Ao àquele. fanático. Não, no fanático, é o que tem a família como a constituição da sua sobrevivência, etc. Mas é o fanático, porque o outro você tem igrejas Sim, pentecostais sei com disso. trans, o pastor é trans. Você tem essa complacência quer dizer, acolhe homossexuais, acolhe, tem igrejas que acolhem. É que tem um pensador que a gente até ouviu, o Speyer, que ele diz que há um preconceito nessa visão nossa, o Eu geral. acho enorme, tenho certeza. Mas ele acha que há um preconceito, inclusive, quando a gente fala em fanatismo, porque ele diz que isso, na verdade, é uma defesa da sobrevivência, que a questão da família, da integridade, aspas, da É, família, é para o neopentecostal. Eu sei que existem variáveis é, todas, mas que há um preconceito em relação, porque isso seria o constituidor do neopentecostalismo como sobrevivência lá embaixo, entende? É isso sei, que ele pode diz. ser. É interessante isso. Uhum. Eu nunca tinha pensado isso. Eu sempre achei que havia um segmento fanático que ativava isso muito, mas é provável. Bacana, Nos, gostei de você me dar esse presentinho. nos dias de hoje, você vislumbra num futuro, se não for imediato, o feminismo como não necessariamente um ativismo anticapitalista e uma coisa mais ampla, mais alcançável por todos e todas? Acho que sim, eu acho que, em primeiro lugar, a presença masculina no feminismo é fundamental. Segundo lugar, eu acho que o feminismo está abraçando outras causas, ele está se revelando. O meio ambiente, por exemplo, é uma causa feminista de ponta. A questão da desigualdade social, idem. A questão racial, idem. O feminismo está se abrindo nesse momento para outras demandas, que são demandas que não são especificamente feministas. E isso é muito bom, porque é um movimento que está ativo, ele conseguiu se ativar. Eu acho que o feminismo é o saldo positivo do 2013, das marchas, porque tem um negativo pavoroso, que foi o que o Bolsonaro se apropriou. Qual sua opinião sobre a chamada linguagem neutra, que com o Você está plural? falando com uma senhora de 82 anos. Aham. Eu acho esquisitíssimo, mas eu entendo. Mas eu Isso acho muito. Eu não é o que escrevo aquilo, mais que eu preciso, eu não escrevo aquilo. Eu é, não escrevo porque eu não sei escrever aquilo. Hã? é a que substitui, para quem eventualmente não esteja acompanhando, é que Ah, substitui o plural masculino, né, o por. plural não. Ou qualquer palavra masculina e feminina por X. É Ou por isso. uma coisa. Mas agora tem um vocabulário também. Eles em vez de eles e elas. Escapa do masculino como determinante, na verdade. E do feminino também. É uma linguagem neutra, onde foi criado é fácil, porque tem o it. Mas nós não temos o it, nós não temos o neutro, o que é interessantíssimo, é outra coisa para estudar, né? Porque que a gente nunca teve o neutro. E várias línguas têm o neutro. Então, como nunca teve o neutro, eu não sei usar o neutro.
Eu realmente não consigo. Eu Aprende. até boto, mas fica modernoso para a minha idade. Eu digo: "Você está velha, para com isso". Assim, tipo, não me cabe isso. E falando disso tudo, o que é um projeto que, se não me engano, você coordena na UFRJ, chamado, Nossa, né, Universidade das Quebradas. Com quem está nesse projeto? Quem... quer saber, como é que eu defino? É minha paixão, é meu casamento, é uma coisa muito, muito dentro de mim. Eu realmente fui devagar, tem 12 anos. Eu comecei a trabalhar muito com cultura da periferia, quando teve um tiroteio aqui, um massacre na Cinelândia, não sei o que era, um grupo de intelectuais subiu o morro, Zoenir, eu, a Regina Casé, umas pessoas assim subiram e foram para Vigário Geral ver o que estava acontecendo e eu caí o queixo. Eu vi, de repente, assim, borbulhando uma cultura pop. E isso já me deu um estranhamento, porque a minha fantasia dos anos 60, né, de favela, é que era um barraco carente. E eu não vi isso, eu não encontrei isso lá, o que eu fui buscar. Eu encontrei uma coisa contemporânea à loucura. Eu trabalho muito com o Gringo Cardia, que é um cenógrafo que fez a Cidade da Música aí. Uhum. Então, eu e o Gringo sempre trabalhávamos juntos, assim, ele fazia sempre o visual do que eu inventava. E a gente era muito ligado, e ele já tinha uma ONG. Então, a gente falou assim, ele fazia formação de teatro, não é teatro, é de, como é que se chama? Iluminação, essas coisas em volta de teatro, as técnicas para a garotada da periferia ali, em volta da Praça Mauá, ali perto, ali lá atrás, assim, numa região pobre. Ele montou uma ONG ali e já tinha esse contato. E eu subi e falei: "Gringo, é uma loucura, aquilo a gente não sabe o que é". Aí ele disse assim: "Eu sei que a gente não sabe". Então a gente resolveu fazer uma exposição chamada Estética da Periferia, aqui no Rio. E o Gringo fez o seguinte, nós dois fizemos o seguinte: a gente percebeu que não dava para montar uma coisa sem eles, que eles eram muito sujeitos. Então chamamos para uma parceria, a garotada lá do Gringo, lá de perto, Morro da Providência. Então a gente mandou eles escolherem tudo que eles achassem bonito na favela. E eles trouxeram o material da exposição, e foi um susto, porque era calça gangue, jeans, era lurex para todo lado, eram grafites japoneses, né? Porque grafite tem uma. Inicialmente, ele é muito japonês, né? Eram coisas muito assim, e era tudo pop. E a gente dizia: ficamos perdidões. E resolvemos, então, montar uma exposição com o que estava sendo sugerido, muito pop, com muita cor, muita coisa. Tinha a roupa, o figurino da periferia é uma coisa inacreditável, se você bota no museu. É de uma beleza e de uma modernidade, de uma audácia inacreditável. Era tudo muito lindo e muito fulminante, muito alegre, muito vitorioso, era estranho. A gente montou essa exposição nos Correios, 4 andares, e eu dizendo para o Gringo, sempre resmungando: "Gringo, a gente está maquiando a periferia não é isso é uma maquiagem, isso não vai dar certo". E o Gringo: "Você é careta, você não está vendo, não fui eu que busquei, foi trazido para a gente". E então montamos essa exposição e eu sempre com aquele meu ranço de 1960, achando que periferia é um problema, que periferia é pobre, etc. E aí montamos essa exposição e foi um sucesso inacreditável. A gente botou no projeto um ônibus por dia trazendo o povo do morro, das comunidades. E na lista de visita, que o Gringo me esfregava na cara diariamente, estava assim: pela primeira vez fomos representados. Pela primeira vez eu falei: meu Deus, não é nada do que a gente pensa isso. Aí a gente tinha um projeto de fazer o Brasil inteiro, mas não teve grana para isso. Então partimos para outro. Estava muito interessando a universidade, mas sabe como é a universidade? Ela fica no gabinete, lê uma bibliografia e escreve uma tese, né? Então eu via teses de funk, essa altura eu visitava
baile funk sem parar para entender. O negócio era que eu não estava entendendo. E aí li uma tese, a tese passava longe daquilo que eu tinha visto. Aí a gente resolveu fazer uma coleção chamada Tramas Urbanas, que era o seguinte: a gente dava para os sujeitos, para os coordenadores, para os inventores dos projetos sociais, para escreverem o seu projeto, para contarem como era o seu projeto, por quê e como, quando. Então, pegamos projetos, a gente não fez, na Bahia, a gente não fez, porque a gente ia atrás daquele do Carlinhos Brown, que é o Olodum, Candial. Candial, e eles demoraram a vida toda, não entregaram nunca. Foram 36 livros, mas o atraso ali foi fatal e eu não tive Candial. Mas eu tinha o Afro-Reggae, eu tinha todos esses grandes projetos sociais contados por quem inventou e por quem coordenava. E foi uma coleção muito vibrante. A gente, nessa coisa, a gente discutia muito, né? Porque percebia que a gente não estava sabendo. A gente percebeu a estrutura da periferia, que é muito diferente do que a gente imagina. A estrutura da periferia é uma estrutura de mobilidade. Então, você tem assim, uma pessoa vem lá do interior para a cidade grande para ganhar dinheiro, porque não tem oferta de emprego bom naquele lugar, naquela região. Então, ela vem para a cidade grande, não tem dinheiro, vai para uma favela. Aí ela tem que trabalhar, né? Ela também não tem muito trabalho na favela, então ela vai trabalhar no centro. Então, ela no centro, ela leva um choque, porque ela vê, por exemplo, uma empregada doméstica, que é um caso típico desse trânsito, ou um operário de fábrica, né? De civil, construção civil, que é o maior destino dos imigrantes, mas uma empregada doméstica chega lá e tem um quadro horrendo que a patroa diz: não toca porque isso vale muita grana. Ela diz: ops. Aí ela entra no banheiro e vê uns cosméticos estranhíssimos. Ela começa a ter esse repertório de alta classe média ou de classe média que ela não tinha noção. Então, ela volta para a favela, manda o dinheirinho para a família que ficou, e essa cultura vai fermentando ali, que é uma cultura de mistura, de trânsito, de raiz da periferia, de raiz do lugar onde essa pessoa vem, da contemporaneidade, que é onde ela trabalha, e que se encontram no centro, num laboratório cultural inacreditável, que é pop. Então, você vê que essas manifestações elas são contemporâneas, elas são pop. E elas são muito interessantes porque elas são um movimento contínuo. Você vê que e anda para frente, porque um rap de Mano Brown não tem nada a ver com o rap do Emicida, por exemplo. Ou do Baco Exu do Blue da Bahia. Exatamente. A Bahia é um laboratório inacreditável, né? Talvez seja o mais fulminante de todos. Eu vou muito aí fazer palestra. E a minha família é baiana, então eu tenho um contato muito grande com isso. Eu acho que na Cidade da Música isso está muito evidente. Aí eu criei com o gringo a Universidade das Quebradas, que era uma troca de saber em um laboratório, onde a gente mimetiza o movimento das favelas. Então, é um movimento da academia, que vem com o saber europeu, que vem com o saber todo de elite, que conversa com um saber igualmente potente que vem da periferia, para produzir um terceiro. Então, é realmente muito inacreditável. Eu saio chorando ou rindo ou levitando de cada encontro. É muito lindo esse encontro. Uma última pergunta. Aos 82 anos, tendo visto, vivido, estudado, falado, conversado sobre tudo que viu e viveu e conversou, o que é hoje o corpo da mulher? Ela é dona desse corpo. Hoje, o corpo da mulher não é mais um lugar, um problema, como era, porque no feminismo meu, dos anos 70, 80, o foco era o corpo da mulher, porque ela era violada, corpo. Ela tinha uma maternidade compulsória, corpo. Ela era assediada, estuprada, tudo que acontecia de ruim com a mulher era por causa do corpo. O trabalho, ela não podia trabalhar, ela tinha era assediada, ela tinha roupa especial para o trabalho, para poder virar homem. Então, era sempre o corpo o problema. E hoje você vê essas meninas usarem o corpo como plataforma de comunicação, não é mais um problema, é um lucro. Então, por exemplo, elas saem peladas da cintura para cima, escrito não é não. E ninguém toca.
Eu estudei esse não é não. No carnaval, ninguém toca uma menina pelada, escrito, quer dizer, pelada da cintura para cima, escrito não é não. Então, o corpo deixou de ser problema. Continua sendo um objeto horrível, porque continua morrendo, continua estuprando, continua tudo, mas do ponto de vista da mulher, esse corpo passou a ser uma questão criminal, mas também uma plataforma, ela é dona dele. Ela não, a falta de a maternidade compulsória está se diluindo, está se derretendo, porque as meninas mais novas só têm filho quando quer, e não necessariamente com o marido, e não necessariamente com um homem. Elas podem ir para um laboratório e duas lésbicas terem filhinhos. Então, a maternidade, que era um pesadelo na minha era muito bonitinho, mas você não podia transar porque ficava grávida. A gravidez, não a maternidade, que era um fantasma para as mulheres, já não é mais. E a maternidade é diferente também hoje, a maternalidade, né, digamos. Então, a mulher ganhou o corpo como plataforma. Ela ameaça com aquele corpo. Tem performances pavorosas, quer dizer, maravilhosas para a gente, mas que os homens olham em pânico, porque elas exibem o que era proibido. Então, eu acho que o corpo da mulher hoje é dela. Isso é lindo e não pode matar, né? Muito obrigado por esta riquíssima conversa, professora Heloísa Buarque de Holanda, ou, como agora você muito justamente prefere ser chamada, Elô Teixeira. Eu que te agradeço, porque eu adoro falar com baiano. Para mim, era o resto da vida, não é à toa que eu vou todo ano para essa terra linda, cheia de axé. Ganhei um pouquinho de axé pela televisão, pelo monitor. Então, olha, queridas amigas e amigos da TV Entrevista, muito axé para vocês, também para os amigos do canal Bob Fernandes, e até a próxima semana.